Oi, gente. Pois é, eu tenho visto uma certa discussão sobre se o marxismo seria ou não seria uma ciência. Eu acho curioso que as pessoas nessa discussão parecem muito certas da sua perspectiva, quando na verdade essa discussão é a discussão que envolve convenções humanas, ou seja, o que nós definimos como ciência é uma convenção que nós mesmos estabelecemos e nós podemos mudar com o passar do tempo. Por exemplo, a história nem sempre foi concebida como uma ciência humana, mas adquiriu esse status de ciência humana, especialmente no final do século XIX, início do século XX. E outras ciências surgiram, né? A ciência da antropologia e tudo mais. Então, o que se considera como ciência e o que deixa de se considerar como ciência envolve convenções, envolve perspectivas. E esse debate é um debate que também está, essa conversa sobre isso, né, não sei se debate é a palavra mais adequada, ela está envolvida em uma série de, digamos assim, cascas de banana que eu vou tentar nesse vídeo enfrentar e dialogar e exprimir o meu ponto de vista. Esse vídeo, não, diferentemente daquela exposição que fala que sabe o que eu vou exprimir o ponto de vista que eu tenho enquanto pesquisador, no meu mestrado, no meu doutorado, a minha relação com referenciais teóricos que informaram a minha forma de interpretar essa discussão. Então, eu não tenho aqui a pretensão de dizer que sei a resposta sobre a pergunta que eu coloquei, mas sim de dizer que tenho uma resposta que é a minha perspectiva sobre isso, informada pela minha trajetória enquanto pesquisador, enquanto produtor de conhecimento. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos, o Filosofia Popular falando de filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais às sextas-feiras. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Tem links para nossas outras redes sociais e o link no nosso Apoia-se. Os apoiadores vêm ajudando muito o canal com sugestões. Eu faço áudios para o Apoia-se, que às vezes acabam informando vídeos aqui do canal. E eu gostaria muito que vocês considerassem essa possibilidade de se tornar apoiadores do canal. Bem, vamos à discussão em si. E vamos à minha opinião, à minha perspectiva sobre isso. Alguns dizem que o marxismo nada mais é do que uma ideologia, um projeto de uma construção de sociedade. E ele tem isso em seu germe enquanto projeto, é verdade. Mas o marxismo também contempla um método analítico sobre a realidade social. O materialismo histórico, ele tem uma série de características enquanto método analítico e uma série de conceitos articulados. E o que é uma teoria? Uma teoria é um conjunto articulado de conceitos que busca explicar o social. Então o marxismo, eu diria, é uma teoria científica, mas não é em si uma ciência. E pode, enquanto uma teoria do social, servir como, e aí isso é importante para a área de pesquisa, né? Ele pode servir como referencial teórico de uma pesquisa científica. Aliás, eu já li teses de doutorado, como a tese de Aurelino Coelho sobre o PT, a esquerda para o capital. Já li outros trabalhos de historiadores marxistas, como Perry Anderson, Eric Hobsbawm, e outros pesquisadores que utilizam o referencial teórico marxista como uma ferramenta científica de análise. Eles usam o marxismo como uma teoria científica do social para as ciências humanas, né? E com potencial até de ser utilizado em outras ciências. Então o marxismo ele não seria em si uma ciência, mas ele seria uma teoria científica do social. E não existe apenas o marxismo. Eu utilizei na minha tese de doutorado a perspectiva bourdieusiana. Eu utilizei a sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu como um referencial teórico da minha tese de doutorado. Aí eu me lembro das discussões, gente perguntando assim para mim, mas você acha o marxismo melhor ou pior do que a sociologia reflexiva?
E minha resposta normalmente irritava tanto os bourdieusianos quanto os marxistas, porque eu dizia, para certos objetos, o marxismo ele é mais potente, na minha perspectiva, tem mais capacidade explicativa para compreender. Então, por exemplo, quando você está falando de macroeconomia, eu acho o marxismo mais potente. Quando você está falando de compreender as relações entre as classes sociais, o marxismo é mais potente. Mas quando você está falando de relações interpessoais, subjetivas e simbólicas, a sociologia reflexiva me parece muito mais potente. Então, o referencial que você escolhe para fazer a sua pesquisa científica, embora não seja uma escolha aleatória, não é como se você estivesse escolhendo um salgado no supermercado, ou um doce, eu quero esse, não quero esse, não é como se você estivesse escolhendo uma televisão, embora existam critérios técnicos para se escolher televisão também, você está escolhendo muitas vezes com base no seu objeto, nas suas afinidades, nas suas leituras e na sua própria relação com o referencial teórico, que pode ou não informar a sua militância e a sua reflexão sobre a realidade. Então, o marxismo, enquanto um referencial teórico, ele é muito importante dentro do campo científico e é, sim, uma teoria científica do social relevante. Mas eu não chamaria o marxismo de ciência, porque aí vem aquelas convenções que eu falei no início do vídeo. Eu tenho um entendimento de ciência que pode ser alterado no futuro, isso daí não está escrito em mármore, mas eu tenho um entendimento de ciência como as ciências já mais consagradas, a história, a sociologia, a antropologia, né, as ciências aproximadas, ou as ciências biológicas, a biologia, a química. Essas seriam as ciências. Né? E existem dentro das ciências teorias científicas. A evolução é uma teoria científica, mas a evolução não é uma ciência. Percebem a distinção? Então, e por que uma teoria? E o que é uma teoria? Eu dei pistas no início desse vídeo. A teoria é um conjunto articulado de conceitos que, através de experimentação, evidências, pesquisa que comprova essa teoria, ela faz previsões. Ela estabelece não apenas uma possibilidade de analisar o que foi, mas ela faz previsões sobre resultados futuros. A teoria da evolução faz isso, e o marxismo, enquanto teoria científica, o materialismo histórico, enquanto método dialético do marxismo, também tem essas características. Assim como a teoria bourdieusiana, assim como a teoria da ação racional weberiana, assim como outras teorias do social, e assim como outras teorias do campo científico mais amplo. Não é? Então, eu acho que, e esse é o meu ponto de vista baseado nas minhas experiências, na minha reflexão, dentro da minha trajetória acadêmica. Eu respeito e compreendo que as pessoas tenham perspectivas diferentes, mas eu convidaria as pessoas a considerarem essa perspectiva. A perspectiva que olha para diferentes concepções como teorias do social, referenciais teóricos. E existe uma base concreta para falar sobre isso dentro da academia, que são os trabalhos científicos, a produção científica. Existem muitos trabalhos acadêmicos espalhados pelo mundo que utilizam referencial bourdieusiano. Existem muitos trabalhos acadêmicos espalhados pelo mundo que utilizam referencial marxista. Existem muitos trabalhos acadêmicos espalhados pelo mundo que utilizam o referencial weberiano. Existem outros que utilizam outros referenciais. Goffman, por exemplo, criou a perspectiva do enquadramento, que é um referencial teórico para análise em ciências sociais. E essa perspectiva do Goffman é uma perspectiva muito, muito interessante para análise do social. Então, eu convidaria as pessoas a considerarem a possibilidade de que uma coisa não precisa, uma coisa pode ser, por exemplo, o marxismo, ele pode ser simultaneamente uma ideologia, por um lado, pode ser um projeto de sociedade, ter incluso nele e na sua militância, mas ter também desenvolvido a partir dele uma teoria científica do social. Isso não torna ele ciência.
Eu vi algumas pessoas no vídeo meu que eu já coloquei como privado, dizendo que não era ciência, outros dizendo que era ciência, e meio que não compreendendo o ponto que eu estava tentando estabelecer do que é um referencial teórico para um produto científico, para uma produção científica. O referencial teórico é a lente através da qual o cientista busca examinar e melhor compreender um determinado fenômeno social, um determinado processo, uma determinada conjuntura. Todas essas palavras normalmente estão associadas a um determinado referencial. Por exemplo, no referencial bourdieusiano, a gente fala não de classes principalmente, mas fala de agentes, não é? Já em outros referenciais teóricos, a gente fala em atores, não é? São conceitos que parecem às vezes significar a mesma coisa e podem ser traduzidos, mas têm diferenças em relação ao que eles estão informando, né? E às vezes essas diferenças em geral não são diferenças triviais. Enfim, esse não vai ser meu único vídeo sobre o marxismo, esse não vai ser meu único vídeo sobre esse tema, mas eu convido a gente a ter um olhar talvez um pouco mais complexo sobre esses temas. Essa é a minha sugestão no vídeo de hoje, e eu vou incluir aqui no vídeo a parte do vídeo que foi privado, né, que teve aquele problema que vocês sabem qual foi. Quem não sabe, veja o meu vídeo sobre a União da Esquerda que vai saber. Eu vou incluir a parte do vídeo que eu falo sobre a minha relação com o marxismo, a minha relação com esse tema, como é que foi um pouco da minha própria história pessoal, e com certeza é um tema e uma reflexão que eu vou revisitar em vídeos futuros, né? Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre o assunto, e fiquem agora com esse trecho daquela conversa, né? daquela proposta de análise. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne apoiador e assista, portanto, essa minha reflexão com como foi o meu contato com o marxismo na época da faculdade, algumas das reflexões que eu expandi nesse vídeo de hoje. Primeiro eu quero falar sobre minha relação com o marxismo, com luta de classes e todas essas outras questões, e o meu lugar meio que singular para falar sobre isso. Quando eu entrei no curso de História, eu rapidamente fui apresentado à obra de Marx e comecei a ler a obra de Marx. E embora eu já tenha lido Introdução à Economia Política, manuscritos econômico-filosóficos e outros trabalhos de Marx, 18 Brumário, parte do Capital, eu não li todo o Capital, e Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, eu fui lendo a obra de Marx e fui me apropriando dela e fui vendo muitas coisas boas, mas eu estava num lugar meio que complexo, porque eu nem ficava à vontade me dizer marxista, porque isso para mim soava como uma necessidade de concordar com a totalidade do que Marx propunha, ou a maior parte, e eu tinha uma certa resistência a isso. E ao mesmo tempo eu não estava do lado daqueles que diziam que a obra de Marx tinha sido superada e que não tinha nada de muito importante para dizer para os dias de hoje. E esse é um lugar meio curioso, porque eu me sentia naquela época muito como eu me senti no meu doutorado. Quando eu entrei no meu doutorado, eu adotei o referencial da sociologia reflexiva de Bourdieu. Mas eu também não gostava de me dizer bourdieusiano. O meu olhar sobre a teoria científica, uma teoria do social, ela funciona como uma lente, uma ferramenta do cientista, e que o cientista utiliza ela na medida em que ela ajuda ele a compreender uma determinada realidade. Então, para o meu objeto no doutorado, que era a relação entre partidos políticos e o movimento da reforma sanitária brasileira, a sociologia reflexiva me parecia a melhor ferramenta, mais adequada para aquele objeto. Já para outros objetos e outras reflexões que eu fiz ao longo da minha vida, o marxismo me parecia a ferramenta mais adequada e me parece muito potente
para ajudar a compreender não só macroeconomia, mas macropolítica também. O financiamento das campanhas e como no capitalismo fica muito difícil efetivar uma democracia porque a influência do grande capital é muito grande. Enfim, uma série de outras análises. O marxismo me parece uma ferramenta muito potente. E tenho certeza que uma perspectiva Foucaultiana, uma perspectiva weberiana, talvez fossem mais potentes para analisar outros objetos. Não significa que a gente pode escolher uma teoria de forma simplista, de forma, digamos assim, sem critérios, muito pelo contrário. Mas eu penso de uma forma de que a teoria que nós escolhemos para analisar o objeto depende muito do tipo de objeto que nós estamos analisando. Claro que muitas vezes a nossa militância e nossos estudos e o tipo de aprofundamento que a gente faz em determinados autores influencia nossas escolhas. Só que, no meu caso em particular, eu sempre escolhi a teoria muito guiado pelo tipo de objeto que eu estava analisando, e aí eu comparava se a teoria era adequada ou não para aquele objeto. Eu via o arcabouço teórico como ferramentas de um cientista. E, aliás, o filósofo Deleuze já falou da teoria dessa forma, como diferentes ferramentas, diferentes lentes que o cientista pode utilizar para melhor observar, melhor enxergar um determinado objeto do social. E por isso que eu entendo que o marxismo tem uma potência muito grande explicativa, ajuda muito a compreender uma série de coisas. Eu adoto diversas perspectivas vindas de Marx, mas absorvi também muito da sociologia reflexiva do Bourdieu, aprendi coisas com o pensamento de Weber, enfim, não tive essa coisa de... E não estou dizendo que os marxistas fazem isso, ou seja, ficam isolados. Muito pelo contrário, muitos marxistas dialogam. E eu já conversei com várias pessoas que se intitulam marxistas e têm esse espaço aberto ao diálogo com outras teorias. Então você pode ser marxista e ter esse diálogo, e não ser marxista e ter ou não ter o diálogo, enfim. Mas eu queria primeiro falar sobre essa minha trajetória pessoal e dizer que ao longo da minha trajetória, eu nunca fiz um trabalho científico usando Marx, mas Marx sempre foi uma influência permanente, e mesmo na minha tese de doutorado, foi uma influência permanente, mesmo eu utilizando o arcabouço teórico de Pierre Bourdieu. Enfim, acho que fica interessante para ter esse primeiro contato e saber de onde é que eu estou falando, não é? Lugar de fala, como o pessoal diz, né? Mas aí tem mais a ver com minha trajetória acadêmica e não necessariamente tão pessoal assim.